Olá, alunos, tudo bem? Vamos, então, hoje, página 20, correção do exercício C, 4C. O período destacado no texto é constituído por duas orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Na primeira, há um predicado verbal. Na segunda, um predicado nominal. Na primeira, temos um verbo, portanto, o predicado é verbal. Na segunda, o verbo é de ligação, então o predicado é nominal. Qual é o núcleo de cada um desses predicados e a que classe gramatical eles pertencem? O núcleo do predicado é verbal e a forma verbal tem, que pertence à classe dos verbos, já o núcleo do predicado nominal é o substantivo pedestre. Observe as duas capas do livro. Em ambas temos a bicicleta. Aqui, na primeira, eu sou a mudança, ou seja, a própria bicicleta é a mudança, e a menina que parou o trânsito. Verbo de ligação, sou, predicado nominal. Verbo de ligação, parou, núcleo, predicado, núcleo, verbo, predicado verbal. Então, observe as imagens. Só um instantinho. Vou retornar aqui no livro. Observe as imagens das capas. Qual é a relação entre elas? Ambas apresentam a imagem de uma bicicleta, provavelmente referindo-se ao uso desse meio de transporte como solução sustentável para a mobilidade urbana. C. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A forma verbal empregada no título da capa A é o núcleo do predicado nominal, falso. O predicado dela é um verbo, né? O título da capa A apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação, certo? Classificando esse predicado como nominal. O título da capa B é composto por um verbo de ligação, que é o núcleo do predicado verbal, falso. O título da capa B é constituído por um verbo significativo, que é o núcleo do predicado verbal, verdadeiro. C. Que efeito de sentido o emprego desses predicados produziu em cada um dos títulos? No livro A, o predicado nominal enfatiza o sujeito eu, como protagonista da mudança que está sendo proposta. No segundo título, a ênfase recai sobre a ação da menina de fazer o trânsito parar. Página 22. Temos, então, um texto falando sobre o trânsito. Percebemos que articulista, né, do texto, quem elaborou o texto, escreve em primeira pessoa do plural, colocando também os leitores, nós sabemos, né, nós leitores também dentro do que foi escrito. Quem é articulista desse artigo? Evelyn Mayer. Em que pessoa do discurso foi registrado esse artigo? Primeira pessoa do plural. Que registro ela empregou nesse texto? Registro formal. Por que articulista emprega uma frase interrogativa ao final do primeiro parágrafo? Para levar o leitor a refletir que o comportamento das pessoas é a principal causa dos problemas gerados no trânsito. Letra A. Nesse trecho, a articulista somente expõe um fato ou ela também apresenta sua opinião? Justifique. Além de apresentar um fato, ela expõe sua opinião ao escrever a frase e é verdade. Com que intenção o articulista emprega parênteses nesse trecho? Para acrescentar uma informação em relação ao que foi apresentado anteriormente, ou seja, explicar que uma pessoa só se torna apta a dirigir após tirar a carteira de habilitação. Há momentos em que o articulista fala diretamente com o leitor.
Sublinhe os trechos do texto em que isso ocorre. Bom, já havia falado agora para vocês, né? Mas vou voltar nesses dois trechos aqui que são bem importantes. São tantos os fatores que geram estresse no trânsito que certamente, se você e eu sentássemos agora para um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. E tomara que você não esteja lendo este texto em seu celular enquanto dirige, uma vez que está falando justamente desse problema, né? Então, foi escrito na primeira pessoa do plural. Que registro ela empregou? Registro formal. Por que a articulista emprega uma frase interrogativa ao final do primeiro parágrafo? Para levar o leitor a refletir que o comportamento das pessoas é a principal causa dos problemas gerados no trânsito. No trecho, a articulista somente expõe um fato ou ela também apresenta opinião? Ela apresenta a opinião, né? E expõe também ao escrever a frase, e é verdade. Opa, pulei, vou repetir algumas coisas, né? Mas vamos voltar então na letra B, que era de onde eu tinha parado. Porque ela utiliza essa estratégia para envolver o leitor no texto, a fim de convencê-lo a concordar com a opinião exposta. No quarto parágrafo, para defender suas ideias, Evelyn Mayer faz uso de um tipo de argumento. Que tipo de argumento é esse? Argumento de exemplificação. Copie um trecho que justifique sua resposta. Há homens que insultam mulheres no trânsito simplesmente por elas serem mulheres. A articulista indica alguns fatores que costumam afetar os condutores de veículos. Que fatores são esses? Emocionais e psicológicos. Conforme citado por ela, de que forma esses fatores influenciam no comportamento dos condutores? A pessoa pode ficar desatenta, pensando na bronca que levou do chefe, por exemplo, e passa pelo sinal vermelho, provocando um acidente. Além dos fatores comportamentais, ela enumera algumas ações irresponsáveis praticadas pelos condutores de veículos. Quais são essas ações? O uso do celular ao longo do trajeto, a falta da cadeirinha no carro ou seu uso incorreto, a não utilização de cinto de segurança, do capacete e de outros equipamentos de segurança. Sétimo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.